Seja muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E hoje eu tenho uma novidade aqui linda, 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 linda para mostrar para vocês. Primeiro de tudo, eu quero agradecer os inscritos do canal. Graças a Deus chegamos aos 900 inscritos, faltando 100 aí para chegar nos 1000. Depois de muita labuta aí de quase 2 anos e pouquinho. Agora vamos caminhando aí para uma realização. E, antes de mais nada, eu queria agradecer, como eu disse a vocês, e primeiramente ao soberano Deus e Pai de amor e misericórdia. E como eu estou muito feliz com todos vocês, comigo, com o canal e com o nosso Senhor maravilhoso Deus, eu estou com essa espada aqui e vou abrir com vocês. Tem outros que tem que abrir, mas vamos focar nessa. Tá bom? O que será que está por aqui? E eu gostei do... Assim, dentro da embalagem eu gostei. Não é uma Bíblia muito pesada. Provavelmente, talvez vocês já tenham visto ela em outro canal. Mas eu queria poder comprar uma para vocês, acompanhar comigo. E tá ela. Bíblia de Estudo Reformadores. Não é reformada não, hein? Não é reformada não, é Reformadores. Que eu gostei do... Eu andei pesquisando da galerinha, dos nossos amados, que estão nesse exemplar, nessas lâminas de páginas. E aqui estão eles. Eu vou aproximar aqui para que vocês possam ver melhor. Eurico Zwingli, Martinho Lutero, Jacques Arminio, Johannes Brent, João Calvino. Eu gosto muito de João Calvino, eu sei que tem gente que critica. E antes de abrir, eu queria ler um pedacinho para vocês. Eu não vou estar fazendo review, até porque eu não pude abrir ela para poder passar os detalhes, e eu vou estar abrindo ela com mais detalhes aqui com vocês, mas eu vou estar dando uma folheada para poder passar um material mais interessante. Sola Deo Gloria, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus e Sola Gratia. Tá? Uma edição inédita de uma Bíblia que retrata vários estudos bíblicos dos principais reformadores que fizeram história com sua braveza e coragem para uma reforma da Igreja que foi liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwingli e outros reformadores. A reforma teve várias causas e desdobramentos, mas algumas das principais questões que levaram a esse movimento incluem corrupção na igreja, acesso à Bíblia, autoridade papal e a justificação pela fé. A reforma protestante resultou na criação de vários movimentos cristãos, protestantes como luteranos, calvinistas, anglicanos e muitos outros. Isso também levou a conflitos religiosos e políticos em toda a Europa, incluindo guerras religiosas, como a Guerra dos 30 Anos. A reforma é legal aqui, só dando uma interrompida, para quem não conhece a história, é interessante ver a Escócia e o papado brigando ali, algo, a Inglaterra, né? Algo que eu recomendo vocês estarem analisando. Isso também levou a conflitos religiosos e políticos em toda a Europa, incluindo guerras religiosas como a Guerra dos 30 Anos. A reforma teve um profundo impacto na história europeia e na religião, contribuindo para a diversidade religiosa e o surgimento do protestantismo como um movimento que volta para o centro da vontade de Deus através da Escritura. Lembrando aqui, como emblema, será que tem alguma coisa aqui parecida? Vamos olhar. Olha lá, ó, ambos símbolos. Tá a rosa de Lutero aqui no finalzinho, ou na capa, né? E tem todo um contexto. Eu quero ressaltar, eu sei que a gente está falando dela, mas o canal aqui é para abençoar, e se você quiser criticar, pode ficar à vontade. Mas se quiser agradecer, estamos aqui também para isso, vai me deixar feliz. Diferente dessa, que eu gosto muito, e apesar de gostar, eu ainda não li, eu estou com o exemplar mais antigo desse aqui também, que eu nem fiz a comparação para as duas para vocês. Essa aqui, por exemplo, vai focar em Lutero. Então eu sempre brinco e falo que é uma Bíblia luterana. O que me fez criar uma simpatia pela BV Books é óbvio a versão King James,
E, além disso, vários reformadores num exemplar só, diferente dessa, que é só luterana, entende? Ou outra reformada, que eu gosto muito. Herança Reformada, que é por John Beeke. Ele é como se fosse um puritano. Mas vamos lá. Vamos conhecer também na Bíblia dos Reformadores. Eu gostei desse título, em vez de ser Reforma, Reformadores, pelo fato de ter vários, vamos supor aí o plural no nosso português. Algumas variantes textuais que tiveram impacto para a Reforma Protestante. O enfrentamento textual às doutrinas católicas na época da Reforma. E para quem não conhece a Reforma, quando Lutero colocou as 95 teses na porta de Wittenberg, 95 teses, eu quero mostrar para vocês. A porta, lembrando, original queimou, mas quando Lutero colocou as 95 teses, era onde os acadêmicos da época discutiam debates, e era onde eles apresentavam. Eu gosto de um pastor que me foge o nome agora e fala que provavelmente não foram só as 95 teses de Lutero que estava lá. Cuidado. Antes de mais nada, igual eu falei para vocês, eu achei muito gostoso a grossura dela. É a Bíblia mais fina. Luvinha bem chifrinho, tá? Já falo para vocês. É como se fosse uma capa. Essa luva aqui é chifrinho mesmo, muito simples. Bem ruinzinha. Já fica a dica aí que a caixa é horrível. É uma luva, material bem ruim. Tá? É mais uma caixa aí só para falar que é uma luva, então não recomendo isso não. Mas ela é bonita. Eu achei assim ela muito carregada comparado com as novas Bíblias que estão vindo. Outra coisa, eu estou notando aqui, ela só tem um marcador, um filete. É um ponto negativo. E eu acho que hoje em dia toda a Bíblia de estudo deveria vir com 2 marcadores. É um ponto negativo. Quanto que sai um negocinho, um marcador desse para aqui para BV Books? É tão caro assim, é para onde ter que vir só um. Desculpa a sinceridade. Outra coisa que ela ficou bem vermelha, o que lembra a nova Bíblia da Reforma. O que é engraçado se você for analisar, porque a outra, eu não comparei para vocês, ela era preta. Eu achava mais interessante. Eu gosto muito das palavras de Jesus em vermelho. E ela aqui já deu para perceber que ela é bem carregada aí de vermelho, com forma da Reforma. Mas é um material assim interessante. Vamos ver como que ela é por dentro. Um preto meio cinzentado, talvez economizado na tinta, não sei. Registro ministerial, presenteada tal. Lutero, o pessoal tá ali. Uma coisa assim, eu queria falar para vocês da BV Books. Como que eu vou falar isso sem ofender? Uma coisa que ajuda muito a BV Books é a versão King James. Essa aí foi o ápice deles, porque as outras versões, por exemplo, a LTT, é uma Bíblia que a gente esperou muito e não é aquelas coisas. Eu também tenho aqui do meu lado, que eu não abri, eu acompanhei a imprensa dela. Um minuto. A do Spurgeon, Bíblia de Estudo de Spurgeon. Eu ainda não abri porque eu quero muito ler ela, mas o tempo é curto, tem que trabalhar demais, é difícil. Mas, igual eu falo para vocês, voltando aqui, vamos lá. Com tantos reformadores nessa Bíblia, ela sendo tão fina, creio que vai ser mais um material, como que eu vou dizer assim, bem raso, talvez, assim, os comentários, assim que eu falo, não tem como aprofundar pela espessura dela. Mas vamos lá, a Bíblia contém 2 testamentos, 66 livros, isso aqui é o óbvio para todos que leem a Bíblia, palavras hebraicas únicas, isso é interessante, capítulos e versos. A Bíblia possui 1.189 capítulos, muito interessante, vale a pena gastar tempo aqui, mais longo e mais curto, livros mais longos, capítulos mais longos, é muito legal. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de 1.500 anos, então aqui eu tenho que falar, isso aqui já é 10. É uma curiosidade aí espetacular.
Eu achei fabuloso. O Antigo Testamento contém 17 livros históricos e assim, isso é comum em Bíblia de estudo, essa explicação, mas é interessante já colocar de início. O Novo Testamento também é comum em Bíblia de estudo, geralmente, mas também foi interessante colocar de início. Prefácio à edição brasileira, Concílio Consecutivo. Autores citados nesta obra: Agostinho de Hipona, 354-430, André Willett, Jacob Armínio, João Calvino. Assim, a folha é bem... Como que eu vou falar para não desmerecer? A folha é bem simplesinha, tá? Uma folha mais grosseira. Eu não gostei, não. Tem quem gosta, que gosta de uma folha mais grossa. Eu já gosto de uma folha estilo mais seda, mais fina. E tem quem não gosta. E é meio transparente, como vocês podem reparar em alguns detalhes. Johannes Brands, John Bunny, Nicolau de Lira, Martinho Lutero. Aponte sua câmera QR Code ao lado e veja essa maravilhosa produção sobre Martinho Lutero. Orígenes, Pedro Marte, Teodoro Beza, Urico Zwingli. Eu estou feliz da vida. William Tyndale, esse é o homem que foi considerado herético, mesmo depois de morto. A Igreja Católica, não se contendo com a ira e com a raiva, tiraram os ossos dele da tumba e os queimaram e jogaram no rio. E aí, como diz de forma poética, se espalhou por todo o mundo. Então Deus é maravilhoso. Os ossos e a cinza, no caso as cinzas de William Tyndale, veio a correr no rio e espalhar para todo mundo, assim como a palavra de Deus, que não pode ser contida, porque o soberano Deus é o máximo. Compreendendo o aparato crítico do Antigo Testamento. Eu disse que eu não ia fazer um review e eu não vou, só estou de início aqui, antigas versões de outros idiomas, tipo um prefácio compreendendo o aparato crítico do Novo Testamento. Isso aqui, texto alexandrino. Conheça a história daqueles que deram suas vidas em favor do Evangelho. Caminhe pelos lugares originais da Reforma, conheça a verdadeira história nesses fantásticos filmes. Tá, depois a gente tenta ver com o QR Code aqui e ver o que dá e eu falo para vocês. Abreviaturas importantes. Os reformadores magisteriais, Martinho Lutero, Zwingli e João Calvino. Vamos resumindo aí, notas sobre as citações bíblicas. Zwingli, João Calvino. Contribuições teológicas da Reforma Protestante, legado da Reforma Protestante, nota 10. O texto sagrado, tudo que é QR Code. Nota 10, modernizar a Bíblia para arrebentar com esses QR Code. Linha de tempo das versões publicadas pela Bíblia King James, top demais, 2017, 2020, a textual, a BTX, a Bíblia Peshitta, 2022, a LTT, Bíblia JF, a Jeffrey, publicação da adaptação da Bíblia de João Ferreira de Almeida, em 1819, para o português brasileiro, revista atualizada de acordo com a nova ortografia, sem os arcaísmos de época. Um lindo trabalho que mostra toda a originalidade dos escritos. Anos de trabalho. História antiga. Henrique VIII. Rei da Inglaterra rompe com a Igreja Romana, tornando-se o único chefe supremo da Igreja da Inglaterra, porque ele queria divorciar da sua esposa, e o único jeito, já que ficou inimigo do Papa. Aí virou protestante e já viu a anarquia. E não vamos entrar nesse detalhe não, para não ficar longo. Escritos históricos. O Antigo Testamento, lindo, lindo, lindo a apresentação aqui. A forma da letra, nossa, muito lindo. Parabéns a BB Books. Introdução a Gênesis, autor e data. A partir da história de Abraão, contamos relatos, tá? Conteúdo, história primitiva, criação, dilúvio e dispersação, história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. História de José e Israel no Egito. O primeiro livro de Moisés, chamado texto minúsculo, aquela letra minúscula, e comentário um pouco mais minúsculo. Mas fazer o quê? Aquela velha história. Será que
quando eles publicam uma obra dessa, é para a gente não ler o comentário, ele diz por alto: o mandato cultural, as responsabilidades do homem em meio à criação, capítulo 1. Um dos temas mais importantes trabalhados pelos teólogos da Reforma Protestante foi a teologia do mandato cultural, baseada na ordem de Deus em Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. O mandato cultural apresenta responsabilidades concedidas por Deus ao homem, meio à criação sendo feita à imagem e semelhança de Deus. Compete ao homem a formação familiar, o trabalho como meio de sustento, e correspondência ao chamado divino, a organização social, a preservação ambiental, o cuidado com a terra, plantas e animais. O homem, então, exerce uma espécie de corregência na criação. O testamento, eu acho um desperdício. Uma Bíblia dessa vir com um marcador só, volto a dizer. Isso. E aqui que a gente quer dar uma olhada para ver como que funciona. Terminou Malaquias, o Novo Testamento. Sim, isso aqui, ó. O novo está no antigo velado, o antigo está no novo revelado. O fruto da reforma, introdução ao velho Evangelho de Mateus. Vamos para Apocalipse 22. Apocalipse 22. Interessante que ela vê que a folha amassada já aqui na introdução dela. Ela encerra Apocalipse 22, é óbvio, Apocalipse termina no capítulo 22. Não tem mapas, não tem nada, não tem concordância, não tem dicionário. Não foi o foco deles. Se ela quiser economizar, não sei lhe dizer. Mas é uma Bíblia fina. Lindamente essa espada maravilhosa. E muito bonita. Esse preto com essa espada aqui tá fabulosa. É uma Bíblia muito bonita. É assim, no vídeo ela tá interessante, mas pessoalmente ela é mais linda ainda. Lembrando, a Bíblia é fina comparada com outras. Não tão fina assim, né? Mas uma Bíblia mais fina, leve. Depois eu tenho que pesar ela como se fosse da grossura da John MacArthur. Mas eu acho que talvez seja um pouco mais fina. Mas linda. BV Books aí. Com mais um material novo e aquele lance que eu disse. Salva muito a BV Books. A versão King James. Fiel. Tá certo? Breve a gente volta a falar dela. Linda, linda, linda. Fina. Dá a impressão que é uma Bíblia mais simples. Mas, como vocês podem ver, não. É óbvio que eu tenho que dizer. Use a sua espada, manuseie, treine e aprenda, cresça, leia. Sei lá, o importante é busque o Senhor e gaste tempo com as Escrituras, tá bom? Eu não sei como dizer para você ler, tem jovem, tem muita coisa boa aí. Hoje não dá para não querer estudar, tá certo? Muito material cristão aí. Então busque o Senhor, cresça, invista em você, invista na sua família. Ficamos por aqui. Graça e paz e até breve. Que Deus abençoe.